Meus amigos, diretamente desse ponto tão especial da América Latina, que é a nossa maravilhosa Venezuela do Sul, mais especificamente de Caracas do Sul, mando-lhes aqui o meu abraço. Meus amigos, muitos duvidavam, muitos ainda duvidam, muitos são como São Tomé, mal dizendo o santo, só acreditarão vendo no New York Times ou na Globo. O quê? A prisão do Bozo daqui a pouco. Veja, na pré-campanha eleitoral, foi aí noticiado, foi ventilado que a Procuradoria-Geral da República, encabeçada pelo Gonetti, Paulo Gonetti, cria do Xandão, cria do Gilmar Mendes, que hoje Paulo Gonetti é o Procurador-Geral da República, que ele denunciaria o Bolsonaro após o pleito eleitoral municipal. Pois bem, a promessa que muitos duvidavam parece que vai ser seguida à risca. Esses caras têm cronograma, têm planejamento. Porque já dá para intuir isso? Porque nesse sábado 19 de outubro, já se noticia, pelo menos agora a partir do meio da tarde, final da tarde desse sábado, que a Polícia Federal indiciará Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, Anderson Torres, o ex-comandante da Marinha, entre outros, pelas coisas, as tratativas de Góquio. Não tinha a minuta de Góquio, que não sei o que, aquilo que fizeram lá o Paulo Martins penar por tanto tempo, né? E tal, aquele negócio da... Pois é, provavelmente vai indiciar nas próximas horas até, e a Procuradoria-Geral da República provavelmente já está com essas peças das denúncias já prontas nos computadores para fazer o protocolo digital no sistema eletrônico de peticionamento do Supremo Tribunal Federal. Tudo simples, simples assim. Nosso serviço público, nosso poder público, principalmente federal, é recheado de muitos servidores e muitas máquinas capazes de seguir à vontade da democracinha. A nossa democracinha dá muito gracinha, vocês não acham? Pois é. Agora, vamos primeiro aqui noticiar. Depois vamos refletir todos juntos. Muito bem. Nesse ponto eu quero alertar vocês. Eu ia dizer no início, mas me esqueci. Olha, prestem atenção. Os inscritos, os que já estão inscritos e aqueles que estão aqui pela primeira vez, que pretendem ou não se inscrever. Inscrito ou não, que usar de palavra feia, palavra chula, xingamento nos comentários de qualquer vídeo desse canal, eu vou excluir você. O senhor, a senhora, num xingamento sequer, num vídeo sequer. Você pode estar inscrito aqui há um ano, ou pode estar inscrito desde ontem. Seja quem for, até as pessoas que mais gostam têm proximidade desse canal. Se colocar uma palavra feia aí, desabonadora de outro, mesmo dessas autoridades que a gente não tem muito, vamos dizer assim, muita admiração por elas. Se você usar qualquer palavra forte aqui, desaforada, feia, eu vou excluir você. Aí você vai ficar aí com os outros advogados. Doutor Malchou, doutor Chaldou, doutor Uscamal, tá bom? Vai buscar outro. Mas se você, a partir de hoje, saibam disso. Em qualquer vídeo que colocarem aqui uma palavra feia, um xingamento, um palavrão, eu vou excluir você, tenha a idade que tiver, seja mulher ou homem, não interessa, eu vou lhe excluir, porque veja só, vocês têm que ser inteligentes, está prejudicando vocês e também prejudica o canal, isso não é producente. Anotaram o recado? Pois bem, gostem ou não, eu vou fazer isso. Desculpem pelo regramento. Se o Bolso tivesse sido incisivo assim, nós não estaríamos onde estamos. Muito bem, então é isso. A Polícia Federal indiciará Jair Bolsonaro e ex-ministros. Está aqui no Pelo News, mas em toda a mídia. Entre os alvos estariam Augusto Heleno, Braga Neto, Anderson Torres. A Polícia Federal pretende indiciar em meados do mês de novembro Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros, segundo a apuração de Guilherme Amado, do Metrópolis. A determinação estaria para acontecer no âmbito do inquérito que apura uma suposta tentativa de golpe de Estado. Não é verdade? Rapaz, quem conhece história já viu isso em tanto lugar, velho. Quem conhece um pouco de história mundial já viu esse lenga-lenga, mas no mínimo, olha, em Roma Antiga, acreditem vocês ou não, no tempo em que o apóstolo Paulo ainda estava vivo em Roma, estava ali numa espécie de prisão domiciliar,
acreditem vocês ou não, isto, um dia 8, com o propósito de ferrar o Paulo, aconteceu. Mais especificamente entre 59 e 61, não, entre 59 e 64 depois de Cristo, mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Simples assim. Isso vai se repetir depois na Alemanha do Bigodinho, mas isso se repete em outros lugares do mundo, ao longo da nossa história de, pelo menos, nos últimos 2000 anos. Então, assim, pessoal, é porque o nosso QI de brasileiro é um QI de alfava, se é que vocês me entendem. A maioria é QI de alfava. Eu fico horrorizado com os comentários infantiloides da maioria de vocês aqui. Pessoas desprotegidas, cacarejam, só sabem cacarejar. Às vezes são muitos de vocês incapazes de deixar um comentário realmente reflexivo, ou no mínimo que mostra que está atento ao que está acontecendo, que está observando, horrorizado o que está acontecendo, mas de maneira consciente do que está acontecendo. Não, são comentários infantiloides, raivosos, abestalhados, e estão levando fumo. E vai piorar, porque agora nós teremos ministra da Educação nova, não é? Na verdade, como é o nome dela? Tortuliana Cebosa, sabe como é o nome dela? Não é? Ela diz que é educação pelas mádegas, não é? Mas eles vêm nos educando pelas mádegas desde Paulo Freire, meus amigos. Desde Paulo Freire. Entre os ex-ministros que também serão indiciados de acordo com a colunista estão o general Augusto Heleno, que foi um péssimo assessor. Walter Braga Neto foi um péssimo assessor, porque uma árvore se conhece pelos surdos, e não venham pra cá com lenga-lenga. Uns dirão, e você onde é que estava? O que você estava fazendo? Estava atrás da sua mesa? Eu estava, eu não era ministro, eu não era assessor. Ou eu era? Não era. O ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos, que tem meus respeitos, tem meus sinceros respeitos, o ex-ministro Anderson Torres e o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira estão de brincadeira com a minha cara. A PF teria encontrado mensagens. Qual PF? Qual PF? Qual PF? A PF teria encontrado mensagens que supostamente ligariam Bolsonaro à minuta, encontrada na casa de Torres, com decreto de estado de sítio e operação de garantia de lei de ordem após a vitória do presidente. Veja cá, a Constituição prevê. Ninguém inventou nada. A Constituição tem previsão de decreto de estado de sítio, de decreto de GLO. E quem é a autoridade sobremaneira competente para decretar? O presidente da República. O presidente da República não poderia fazer um estudo, uma minuta de estudo, para depois que esse material reunisse com seus ministros. Até a vovozinha de Taubaté, que já se foi há mais de 150 anos, sabe que o presidente, segundo a Constituição de 1988, poderia fazer isso. Então isso daqui, nós estamos vendo tempo de multiplicação dos neros. E vocês ficam aí preocupados com a Cíntia Raquel, que está se separando de um aloprado aí qualquer. A Cíntia Raquel, que era uma direitista, que se consultava, eu ouvi isso em algum lugar, que dizem aí, eu não posso provar, mas que se consultava quando estava triste com o padre, como é esse aí? Não sei se é padre ou ex-padre, Fábio de Mello. E que agradeceu agora, não sei quem foi, dizem que as feministas vieram por ela e ela agradeceu as feministas. Então, de brincadeira comigo, isso podia dar certo? Uma direita dessa, rapaz? Isso é direita, rapaz? Será que são conservadores, pô? A PF teria encontrado mensagens e tal. Tanto Bolsonaro quanto os demais que estariam na mira da PF negam ter participado de planos, bebê. Ao comentar o caso, o ex-presidente afirmou que nunca tomou qualquer tipo de providência para decretar estado de sítio no país, tal, e atribuiu o caso a uma narrativa criada pela PF criativa do ministro Moraes. Vamos avançando. Vamos ver a matéria do próprio
É este Guilherme Desalmado. A Polícia Federal vai indiciar Bolsonaro, dizendo aqui no site Metrópolis, do ex-cadeiro, não sei se tem ex-cadeiro, né? O André Esteves, né? Que é dono aqui, dono deles todos aí, né? Do site deles todos. A PF vai indiciar Bolsonaro, Heleno, Braga Neto, ex-chefe da Marinha, no inquérito do GOC. Novembro vai ter um gosto, ele diz aqui, olha que interessante. Olha que jornalista profissional, esse Guilherme Desalmado, né? Novembro vai ter um gosto, presta atenção aí, bolsonaristas. Novembro vai ter um gosto amargo para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. Ô, Guilherminho Desalmado, não sabe história, pelo visto também. Inclusive vocês, marmitas de político. Em toda a história que teve uma revolução dessas, vocês, marmitas de político, que serviram para fazer a cama para eles, no segundo momento ou no terceiro momento da revolução, vão também ter novembros amargos, ou dezembros amargos, ou janeiros amargos. Vai estudar história, sua anta. Vai estudar história, sua anta quadrada. Não é verdade? Novembro vai ter um gosto amargo, diz esse rapaz aqui, para Jair Bolsonaro e alguns de seus ex-ministros. A Polícia Federal vai indiciar, em meados do mês, o ex-presidente, os ex-ministros generais Augusto Heleno, Walter Braga Neto, o ex-comandante da Marinha e almirante Almir Garnier Santos, que tem meus respeitos, e o ex-ministro Anderson Torres, o ex-ministro Paulo Sérgio Nogueira. Entre outros, os 6 serão indiciados no inquérito que apura a tentativa de golpe. Após a derrota, após a derrota para Lula, ô Lula, o procurador-geral da Venezuela diz que tu ganhou, mas que tu não ganhou, Lula. Estranhamente assim, ele colocou meio assim coisa, como diria Tiririca. A Polícia Federal tem elementos que mostram a participação dos 5 na trama golpista. Colocada em prática, essa é uma questão. Ao longo de 2022, em especial após o resultado, mensagens encontradas recentemente pela PF ligam Bolsonaro a minuta, meu Deus, minuta, o presidente da República não poderia fazer uma minuta, meu Deus do céu, que implementava instrumentos jurídicos que permitiriam contestar e tal, não é bem assim a história, não é bem assim nem a pau. E tudo isso foi encontrado posteriormente com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, figura de tétrica lembrança esse Mauro Cid. Constava o decreto de estado de sítio, PPP, papapá, papapá. Eita, nunca vi um juntamento de gente tão destrambelhada que nem essa gente que esteve no governo do Bolsonaro. Ô, gente destrambelhada, né? Uma gente cafona e destrambelhada. Não, os de agora continuam tão cafonas, tão destrambelhados, mas um pouco menos. Esses de agora são cafones, destrambelhados, mas não são tanto, né? A situação de Bolsonaro também foi agravada pela confirmação dos ex-comandantes do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos Batista Júnior, de que Bolsonaro os pressionou a aderir a um GOC para se manter no poder. Eles nunca usaram a expressão nos seus depoimentos que Bolsonaro os teriam pressionado para, aspas, aderir a um GOC de Estado. Não usaram isso. Viu, Guilherme Desalmado, marmita de político? Ele não usou essa expressão. Naquelas acho que mais de 4 horas que o Freire Gomes, que estava, não sei se ainda está morando na época, na Espanha, veio da Espanha só direto para a sede da PF, em Brasília, e pediram pizza, ele ficou lá falando. Não há essa expressão. Né? Vocês estão vendo, né? Malmilta de político, alguns jornalistas. O ex-comandante da Marinha, Arthur Garnier, foi o único dos 3 chefes militares, segundo a investigação da PF, a colocar suas tropas à disposição a uma intentona golpista. Não sabe nem o que é uma intentona. Você que é um jornalista intentão, não é verdade? Esse Guilherme Desalmado é um jornalista intentão. Meus amigos, a resposta do Bozo, como sempre, vem tarde. Vamos aqui à resposta do Bozo, também ventilada por meio das relações do Guilherme Desalmado.
Diz ele, aqui no Metrópolis, Bolsonaro reage à notícia de indiciamento, disse aspas, atribuindo aspas a Bolsonaro, PF Criativa do Moraes, teria dito Bolsonaro. Jair Bolsonaro reagiu à notícia publicada pela Coluna de que será indiciado no inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado em 2022. Bolsonaro teria dito... é mais uma da PF Criativa do Moraes. Não existe decreto de estado de sítio. O presidente que quiser decretar estado de sítio deve enviar uma exposição de motivos para o Congresso, ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Até a exposição de motivos. Cadê a exposição de motivos? Não tem, porque nunca tomei nenhuma medida concreta sobre isso, afirmou Bolsonaro e tal. Bolsonaro disse que uma eventual condenação sua é para reforçar a inelegibilidade já decretada por ele. Querem se garantir com uma condenação. Diz Bolsonaro, eu estudei toda a Constituição desde que assumi. A Constituição tem que ser a leitura da cabeceira ou ficar no banheiro. Eu leio no banheiro. Era a minha leitura de cabeceira e de... Sempre falei nas 4 linhas, nunca fiz nada fora. É a primeira vez que eu vejo um presidente dizer que lê a Constituição até no trono. Mas eu acho adequado. É melhor que alguém que leia a Constituição, inclusive no trono, do que uma pessoa que não saiba nem ler. Uma pessoa que é presidente da República e nunca sequer quis aprender a ler. Nem a Constituição, nem qualquer outro escrito, né? Cidadãos, como diria a primeira-dama, que essa sim é muito lida e letrada. Cidadãos principalmente, segundo a Janja, cidadãos principalmente aqueles ditos conservadores estejam, como diria a Janja, abridos para a prisão do Jair Messias Bolsonaro. Meus amigos, há uma bifurcação nesse momento na vida nacional. 2 caminhos que poderemos confirmar em breve. Após esse indiciamento, a PGR vai denunciar Bolsonaro, de um jeito ou outro vai denunciar, eu não tenho dúvida disso. Agora, ou ela vai denunciar, ao mesmo tempo pedir a prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, dizendo que há risco de Bolsonaro se evadir, esconder debaixo do tamanco de Donald Trump, etc. Ou ela só vai denunciar, vai ser uma denúncia bem assim, bem vazia, e isso significará que houve um acordão. Qual acordão? Uma coisa muito mais profunda do que nós podemos imaginar, um acordão que envolve aí todo, sabe-se lá Deus, em termos de pressão, chantagem, etc. Foram colocadas cartas na mesa e o Bolsonaro abaixou a cabeça para o acordão, não que ele seja, vamos dizer assim, não que ele seja um incapaz, que as pessoas às vezes tratam o Bolsonaro como uma mãe alcoviteira, que tudo perdoa, tudo desculpa no Bolsonaro, tudo passa a mão na cabeça, como se ele fosse uma vítima de todo e tudo. Não é verdade. Não é verdade. Eu não estou dizendo que o presidente malversou, que o presidente cometeu ilícito, não estou dizendo. O presidente foi incompetente em vários momentos, por medo, por receio, não sei, por querer proteger filho. Então o presidente perdeu o time, e está perdendo. Agora mesmo aí, ó. O presidente perdeu o time. Jogou a prefeitura de São Paulo no colo do Centrão. Talvez isso faça parte do acordão. Acordão para quê? Para tocar um processo agora... Um processo meio leve e tal. Esse criminal aí e tal. Aí o absolve lá na frente. Mantém as inelegibilidades agora. Mas deixa ele aí elegível para 2030 para tentar uma vaga para o Senado. Ou até agora tira todas as inelegibilidades e devolve para ele sair candidato a senador e tal. O que há? Isso aconteceu com Getúlio entre 45 e 50. O que há? Então temos uma bifurcação, anotem bem. Ou a PGR vai para cima, no sentido, vai oferecer uma denúncia extremamente escatológica e vai pedir a prisão e conseguirá e vai preso. Ou oferecerá uma denúncia um pouco mais maleável, com uma espécie de acordão? Vamos ver.
Coisa boa não vem por aí. Deixe seu like, tente muito seu like, inscreva-se, confirme sua inscrição, compartilhe com os amigos, especialmente compartilhe muito com os inimigos. Considere se inscrever. Há uma aba imensa escrita aqui, membros, né? Inscreva-se, membros. Inscreva-se como membro do canal, pô.